Graça e paz, povo de Deus, amigo, amiga, ouvinte da palavra de Deus, você que me escuta, eu peço licença para acessar a sua casa ou o espaço onde você está e eu convido você para separar alguns minutos para receber de Deus a palavra, para receber de Deus uma porção, uma mensagem para a sua vida. E eu creio que essa mensagem vai impactar o seu coração, vai mudar a tua história. Feche teus olhos, se for possível. Pega a sua Bíblia e vamos juntos falar com o Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos dá vida. E diante de tudo que temos vivido nesses últimos dias, o Senhor tem nos dado graça. O Senhor tem possibilitado um novo dia, o amanhecer, para que possamos, ó Deus, viver um novo dia. Pai, colocamos em Tuas mãos as nossas tristezas, alegrias, colocamos em Tuas mãos as famílias que perderam entes queridos, consola agora esta família, libera a paz, refrigera a alma, visita os desempregados, abre portas de emprego, visita, Pai, aos enfermos, repreende a enfermidade, Senhor, ao desesperado, restitui a esperança, restitui a fé, enche o coração com o Teu amor. Pai, fala com todos que nos ouvem neste momento, em nome de Jesus. Amém. Uma saudação, uma palavra de saudação às nossas ovelhas, os nossos irmãos e irmãs, nosso campo missionário ali em Serrinha. Nosso abraço e uma saudação em nome do Senhor Jesus, às nossas ovelhas na nossa congregação de Capela do Alto Alegre. E sintam-se abraçados, um abraço em Cristo a todas as nossas ovelhas da IPI Feira de Santana, assim na Bahia, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, onde quer que chegue a nossa voz, que você se sinta abraçado pelo Todo-Poderoso e que o Espírito Santo fale ao teu coração de uma forma poderosa, que o Senhor te visite neste momento com socorro, com graça, com misericórdia e paz. Que Ele te alcance por meio da palavra desta noite, em nome de Jesus. Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, do versículo então 9 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 18, 9 a 14. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram para o templo orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Palavra do Senhor. Eu convido ainda você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus 9, do versículo 9 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu dali e, no caminho, viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam
de médico, mas sim os doentes. Vão e procure entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Palavra do Senhor. Sabe, Deus, nós oramos ao teu nome, nós clamamos no nome de Jesus pelo teu socorro, e agora, Senhor, pedimos que libere uma porção, permanecemos em oração, pedindo o teu socorro, a tua salvação, o teu livramento, a tua visitação, por meio da palavra pregada, pelo mover do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra nesta noite que eu quero dividir com você está baseada então nos dois textos que nós lemos, em Lucas 18, de 9 a 14, e Mateus 9, de 9 a 13. O tema: Jesus veio chamar pecadores. E aí eu quero te chamar a atenção. Vamos compartilhar a porção da palavra de Deus a partir desses dois textos, de Lucas 18, 9 a 14, e Mateus 9, de 9 a 13. O primeiro fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, o cobrador de impostos. E o segundo fala sobre os chamados de Mateus, o cobrador de impostos. E eu quero chamar a atenção porque a partir daí nós vamos perceber que quando Jesus começou seu ministério, ele se deparou pelo menos com dois grandes grupos. Dois grupos: os religiosos e os pecadores. E aí vem a pergunta: a quem Jesus chamou? Será que Jesus então voltou o seu olhar e se encantou com os religiosos, que seguem ritos, formas, gosta de fazer votos, gosta então de vestir uma roupa, de ter uma aparência de santidade, enfim? Ou Jesus então olhou para o pecador, para aquele que a sociedade muitas vezes diz que não tem jeito, para aquele que muitas vezes ele mesmo olha para si e não consegue ver solução para a sua vida? A quem Jesus deu atenção? A quem Jesus chamou? Nós vamos aprender nesta noite. E uma coisa que queremos destacar no início aqui é que diante dos dois grupos, dos religiosos e dos pecadores, Jesus chamou e formou o terceiro grupo, a comunidade dos discípulos. Quem foram as pessoas que Jesus chamou? Foram religiosos ou pecadores? Vamos ver o que diz a palavra. Precisamos primeiro, antes de mergulhar na palavra, entender, aprender sobre a diferença entre religiosos e pecadores. Biblicamente, diante dos dois textos que lemos, em Lucas e Mateus, religiosos, com base na parábola do fariseu e do publicano. O religioso, ele exalta a forma, como eu disse há pouco, os ritos, os votos, a penitência. Ele faz questão de chamar a atenção, da aparência. A Bíblia deixa claro de que o fariseu então chega e fica de pé no templo e diz: ainda bem que eu não sou desonesto, não sou imoral, eu jejuo 2 vezes por semana, enfim, eu dou o meu dízimo. E chegou então a dizer que não era como as outras pessoas e apontou também para o cobrador de impostos, porque não tinha uma boa fama, e diz: eu não sou como esse homem. Eu não sei como você tem se posicionado diante de Deus. Se você reconhece de que você não é merecedor da graça de Deus, e então você se posiciona pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Arrependido, você se aproxima de Deus, ou se de repente você simplesmente acha que já está muito bom, que já faz jejum, que dá o dízimo, que você então já faz votos a Deus, paga seus votos, enfim, que segue os mandamentos segundo a sua visão e que está muito bom. Eu não sei qual é a sua posição, mas eu quero dizer que Deus está interessado em mudar a tua visão, em mudar o teu coração, em mudar o teu jeito de viver e de pensar para o jeito que Ele tem sonhado para você, que está no seu evangelho, está na palavra. E aí nós vamos ver o seguinte: o fariseu é religioso, ele cumpre a lei, porém exalta a si mesmo. Ele ficou de pé, como dissemos, ele destacou então a sua santidade.
Mas há uma outra coisa que nos chama a atenção. Ele exalta a si mesmo. E a glória, ele não dá glória para Deus. Mas o pecador arrependido, ele olha para si e entende que ele não é merecedor da graça, da salvação do próprio Deus na vida dele, pela própria conduta e a história dele. E aí ele pede: Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz em Lucas que o cobrador de impostos, ele não tinha forças, nem coragem, nem atitude, podemos dizer assim, não se sentia à vontade para levantar a cabeça diante do Senhor. Mas ele batia no peito e pedia ao Senhor misericórdia para com a sua vida. E o Senhor diz: olha, quem foi acolhido não foi o religioso, mas o pecador arrependido. Eu quero chamar a atenção, Jesus veio chamar pecadores para serem discípulos. Porque o pecador, quando ele é chamado, e ele então arrependido, ele entra então como esse cobrador de impostos, desarmado, desmontado. Ele se humilha na presença de Deus. Ele entende que ele não tem crédito com Deus, ele não tem moral com Deus. Ele entende que ele precisa da graça, do perdão, da misericórdia, do acolhimento de Deus. Então ele vai desarmado. Ele não vai então dizendo que ele é o tal, achando que ele tem alguma moral com Deus. Ele reconhece sua situação. E Deus acolhe os humildes e rejeita o soberbo, o orgulhoso. A Bíblia diz em Mateus 9, de 9 a 13, Jesus veio chamar pecadores para serem discípulos. Jesus chamou Mateus. Mateus estava trabalhando no seu posto de trabalho. Ele era cobrador de impostos. Ele era um publicano. E é interessante que Jesus então vai à casa de Mateus. E Mateus chama os seus amigos. E os seus amigos, muitos publicanos e outros pecadores, ou seja, pessoas que tinham má fama diante dos religiosos e da sociedade daquela época. Mas Jesus ignora as críticas, a zombaria, o desdenho dos religiosos, dos fariseus, para justamente se aproximar de quem mais precisava, do pecador. E ali Jesus ministrou, e ali Jesus então acolheu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. E eu quero dizer que ele chama eu e você ao arrependimento, à conversão, entendendo então que não há salvação sem arrependimento, sem confessar Jesus como Senhor e Salvador, sem voltar-se para Deus, sem reconhecer de que somos pecadores, e sem Jesus não há como chegar a Deus. Mateus convida seus amigos, e esses amigos tomam parte à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus diz no versículo 13 de Mateus 9, porque não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar eu e você ao arrependimento. O que é então ser discípulo? Se ele veio chamar pecador para ser discípulo, ele veio chamar eu e você para segui-lo. Não segundo a nossa filosofia ou filosofia humana, mas segundo o Evangelho, segundo o projeto de Deus, segundo a vontade de Deus para a minha salvação, para a sua salvação e para nos usar a levar outros a conhecer a salvação em Cristo. A palavra discípulo vem do grego matetes. Ei, preste atenção aqui. A palavra discípulo vem do grego matetes, significa aluno, aprendiz, seguidor, imitador do mestre. Não há discípulo sem imitar o mestre. Só há discípulo quando tem mestre. E só é discípulo quando se imita o mestre. Para ser discípulo de Jesus, faz-se necessário primeiro ouvir o chamado. Ele te chama agora. Saia do lugar onde você está, da situação que você está, se arrependa dos seus pecados. Você não é fruto do acaso, você não está aqui simplesmente por estar, mas você está aqui porque Deus criou a todos nós. E Ele tem um plano de salvação eterna para você. Ele quer usar você para levar essa mensagem de salvação e esperança a tantas outras pessoas. Para ser discípulo de Jesus, eu quero repetir, faz-se necessário responder primeiro ao chamado para segui-lo. Segundo, precisa então dizer sim, sim para Jesus. Característica dos discípulos. A primeira coisa, pecador. Segunda coisa, o discípulo segue o mestre. Terceira coisa, o discípulo nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue o mestre Jesus. Terceiro, tem um estilo de vida segundo os ensinos do mestre. O discípulo é parecido com Jesus.
parece com o mestre. O de quarto, o discípulo ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Jesus é Deus encarnado, é Emmanuel, Deus conosco. E ele diz, ame o próximo como a si mesmo, ame assim como eu vos amei. Então amar a Deus acima de todas as coisas é colocar Deus em primeiro lugar. Amar o próximo é levar Jesus, é pregar o Evangelho. E quinto e última característica do discípulo de Jesus, recebe o poder do Espírito Santo para testemunhar e fazer discípulo. E aí eu quero destacar Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seríeis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o mesmo Cristo que nos comissiona a ir por todo mundo, fazendo discípulo, fazer discípulo de todas as nações, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando o que Ele nos ensinou. Nas considerações finais eu quero chamar a atenção no seguinte. Primeiro, Jesus chama hoje, através da sua igreja, pecadores para serem discípulos. Segundo, guarde isso aí, o pecador deve negar a si mesmo e seguir Jesus. Terceiro, Jesus chama homens e mulheres para encarnar seus ensinamentos como estilo de vida e não como ritos, e não tão somente como consumidores de cultos e músicas gospel, mas para de fato viver o Evangelho, para um estilo de vida. E aí nós temos uma outra coisa, a quarta consideração, Jesus chama para amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus significa observar os evangelhos, os mandamentos do Senhor e pregar o plano de salvação, Jesus às pessoas. Fazer discípulo significa amar o próximo. Quinta e última consideração, Jesus chama para testemunhar e fazer discípulo. Deus não está interessado em religiosos, em pessoas que acham que estão santas demais ou são demais, são os melhores. Mas Ele veio chamar eu e você para voltar aos braços do Pai, à casa do Pai, para se arrepender da nossa história de vida, das nossas condutas, entregar as rédeas da nossa vida nas mãos de Jesus e dizer, Jesus, eu abro mão de mim mesmo para que Tu cresças em mim e que o Espírito Santo me governe. Entrega a minha vida em Tuas mãos, Jesus. Espírito Santo, faz de mim uma nova criatura e me usa para ser uma bênção. Me usa porque eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Feche teus olhos. Deus, obrigado. Obrigado porque Jesus veio chamar pecadores. E esta palavra é uma palavra libertadora, uma palavra escandalosa, uma palavra que ela vem para dizer, olha, o Evangelho ele é simples. Jesus veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa do Pai, do Israel de Deus. Jesus veio e Ele é o caminho de volta para Deus. Abraça esse filho nesse momento, abraça essa filha. Recebe, Pai, esse homem, essa mulher arrependida. E Deus, confirma neste momento no seu coração e na história, como discípulo, usa sobre a terra. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida do jeito que eu estou hoje. Perdoa, Senhor, os meus pecados e faz de mim uma pessoa melhor a cada dia. E me use sobre a terra. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Me use para salvar, para levar Jesus Cristo, para levar esperança, vida e paz. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu quero te seguir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.